Bom, a gente vai falar aqui, a gente está nessa semana, né, de celebração, de luta das mulheres, e a gente vai falar sobre profissões que até pouco tempo consideradas masculinas, né, coisa exclusiva de homem, vêm sendo exercidas cada vez mais por mulheres que lutam aí contra a discriminação de gênero no ambiente de trabalho, né? Só para dar um exemplo, no setor brasileiro de petróleo e gás, é, reduto aí totalmente machista, né, reconhecidamente machista, a gente tem 14.448 mulheres trabalhando no ano passado, representando 16,5% do total de trabalhadores do país, e o cenário nacional é parecido com o perfil da Petrobras, onde temos 7.670 petroleiras empregadas, equivalendo também a 17% da força de trabalho da empresa no ano passado, segundo o levantamento do DIEESE, subseção Federação Única dos Petroleiros, a FUP, com base já nos dados do relatório de sustentabilidade da empresa. Então, a gente vai falar agora sobre esse longo caminho trilhado por petroleiras na conquista de direitos. E a nossa convidada é a Bárbara Bezerra, diretora do Sindipetro Norte Fluminense. Oi, Bárbara, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada, Vite. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Bárbara. Bom, vamos falar aqui da presença feminina no setor petroleiro, que cresceu, evidentemente, né, mas está aí, né, nos 17% do total de trabalhadores da Petrobras. E eu queria que você falasse o que acontece, né, ainda, né, mesmo tendo esse avanço e sendo 17% do total de trabalhadores da Petrobras, existe aí a questão de discriminação de gênero nesse ambiente de trabalho. A gente sabe também que existem assédios, salários mais baixos. É isso, eu queria que você falasse como é que se dá essa questão dentro da Petrobras. Então, Marilu, é bem complexa, né? Porque a gente tem esses 16% dentro da companhia e ele está estagnado há quase 20 anos. As mulheres começam a acessar a Petrobras e o caminho mais fácil é através de concurso. E atenção, mulher, concurso aberto, vamos ocupar essas vagas. E de outra maneira fica muito difícil de acessar, porque a indústria, de uma maneira geral, ela é muito masculina e começa com a parte da educação. A gente não consegue, em geral, estudar ensinos técnicos, né? Quando a gente chega numa escola técnica, quando a gente chega no Instituto Federal, os cursos técnicos são muito masculinos. Então a gente começa a precisar ter uma acessibilidade aí na educação. Mas já dentro da indústria do petróleo, a gente enfrenta muitas dificuldades. Eu, que sou uma trabalhadora de plataforma offshore, e tem uma limitação de número de camarotes, né? E já passei situações, eu trabalhei em muitos locais, trabalhei no Nordeste, na Amazônia, e muita gente trabalhar em locais que não tem banheiros femininos, por exemplo, não tem fardamentos que sejam do nosso tamanho. Né? O fardamento é masculino e a gente diz o gancho do macacão do homem, ele é muito mais comprido do que o da mulher, né? Então a gente termina não tendo fardamentos adequados. Já trabalhei, por exemplo, com botas muito grandes, porque a numeração menor não costuma estar disponível. Então, assim, a gente enfrenta assim no dia a dia, mas trazendo isso para o movimento sindical, aí tirando isso da invisibilidade, colocando tudo tem legislação envolvida e fazendo uma batalha, né, como uma campanha que eu comecei desde 2016, que é por mais mulheres a bordo. Tem uma limitação do número de camarotes femininos. Por exemplo, a plataforma, digamos que tem 50 camarotes, só 2 são femininos. Aí esse é o limite de mulheres a bordo, não pode ter mais. Olha, O camarote feminino e masculino, a estrutura deles são iguais, então não tem por que ter uma limitação mínima de camarote. A gente não precisa ter essa limitação. A gente pode permitir que mais mulheres trabalhem a bordo, tendo um ambiente menos hostil e
Impossível, não dá para trabalhar numa plataforma sem banheiro. Tá certo. Eu tô te ouvindo aqui, querida, só que, Bárbara, e tá picotando um pouco, mas eu consegui entender, assim, perfeitamente, apesar dos picotes, né? Eu consegui entender e eu queria só um retorno do meu colega, amigo Rafael Garcia, ver se está tudo certo, se está tudo indo muito bem aí, porque se não tiver, a gente faz uma reconexão. Mas vamos falar aqui com o Rafa, ver se está tudo Tá certo. tudo certo sim, Tá Marilu. tranquilo aí, Tá Rafa? tranquilo. Exatamente isso que você percebeu, a gente também percebe aqui no estúdio. Tem pequenas variações, mas não está impedindo da gente entender tudo que a Bárbara está falando. Perfeito. Então, sigamos aqui, Bárbara. Muito interessante aqui a tua história, você trabalhar na plataforma, né? Eu acho que das trabalhadoras mulheres da Petrobras, quer dizer, é minoria as que trabalham em plataforma, e eu queria saber como é que foi essa sua história, né? De você trabalhar, né, offshore, né? Quer dizer, fora aqui, enfim, no alto mar. Eu queria saber como é que foi essa decisão, esse processo contigo. Como é que se deu? Então, minha trajetória na companhia, eu tenho 16 anos de Petrobras. Eu entrei pela Bahia, apesar de morar em Natal, eu tinha prestado concurso na Bahia, e trabalhei em obras de desenvolvimento energético, de gás e energia. Então, eu trabalhava em obras de gasoduto. Então, a obra de gasoduto tem uma característica que ela anda, né? Então, você vai antes da obra. Então, dos 9 estados do Nordeste, eu trabalhei em 8. E andava muito, me deslocava muito. No mesmo, quando eu entrei na Petrobras, eu também fui mãe, então foi todo um desafio de estar nas obras. Eram rotinas muito desgastantes e eu precisei deixar bem em casa, né, em Natal, que era a minha residência. Depois disso, eu consegui trabalhar na Amazônia. Na Amazônia, como é muito difícil a gente trabalha num regime já que chama especial. A gente trabalha 14 dias lá e tem 21 dias de folga. E para mim foi uma grande solução para a minha vida profissional. Apesar da distância e do deslocamento e do enfrentamento de trabalhar numa selva, era muito gratificante, o trabalho muito, muito difícil, muito complexo, mas era também bacana ter a folga, ter o retorno para casa e ter os dias úteis. Mas a Lava Jato, ela fez um grande desmonte da Petrobras, né? Começou lá em 2014 e ela começou a fechar as produções. E eu sou uma fugitiva da Lava Jato. Ela foi na Polônia, eu voltei para o Nordeste. E quando Nordeste, Desculpa, daqui a pouco a Lava agora eu não. Jato veio. Bárbara, repete só essa parte, que agora comprometeu bastante, que eu não entendi, não consegui entender essa parte. Eu vou. Será? Só diga. Acho que ela vai tentar. Agora a gente não está te ouvindo, você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Acho que você vai ter que desplugar, né? O que você estava. Acho que você estava com o fone que tinha o microfone. Talvez você desplugando, a gente não está conseguindo te ouvir agora. Bárbara, vamos ver, acho que talvez seja melhor retornar mesmo ao fone de ouvido acoplado com o microfone, que qualquer coisa que a gente não entenda, a gente pede para você voltar. Mas eu acho que a técnica já deu um jeito já de me colocar aqui no ar sozinha, sinal que está tentando certamente um outro contato, não é isso? Acho que ele está fazendo uma outra conexão, né, com a Bárbara. É isso, Rafa? Dá É, uma luz aqui para gente. isso aí, Marilu. A gente está tentando retomar esse contato, essa conversa tão importante que você está tendo com a dirigente do Sindicato dos Petroleiros, né, ligada à FUP. E é interessante contar essa história dela, enfim, o trabalho que ela desenvolve nas plataformas e como foi a construção da carreira dela, né, sendo mãe, sendo Pois é. mulher, né? Não, é incrível, e exatamente. Pior que eu estou me ouvindo. Não, agora tudo bem. Quando ela estava contando, né, enfim, essa experiência, tanto na plataforma, né, no alto mar, como também na floresta amazônica, e sendo mãe, quer dizer, imagina, né, tem a história da amamentação, como é que ela fez.
Lógico que existe, né, a licença maternidade, obviamente, mas ainda aqui no Brasil a licença é pequena, né? Eu acho muito pequena. As mulheres deveriam ter muito mais meses, né, para poder ficar com o seu bebê. Mas eu estou achando, pelo que eu estou ouvindo aqui, Rafa, parece que ela está já se reconectando. A Bárbara, alô, Câmbio, está na plataforma? Já Ó, chegou? se tivesse, estava Já mais está. difícil ainda a nossa conexão. Tava. Exatamente, ainda bem que acho que agora, beleza, agora ficou ótimo. Mas diga lá, veio a Lava Melhorou? Jato, melhorou muito, melhorou muito. Diga lá, veio a Ah, Lava Jato e aí o que aconteceu? en- então, eu sou uma fugitiva da Lava Jato, porque a Lava Como Jato, assim? ela vinha com as... A Lava Jato, por exemplo, na Amazônia, ela chegou lá e Uhum. disse, olha, há 2 anos atrás construíram um gasoduto aqui, teve corrupção, então para tudo, para a produção, para tudo. Né? E aí parava e diziam, olha, procura um lugar para ir trabalhar, e vocês que são concursados, e quem não era concursado era demitido. Eu estava numa obra lá com 400 pessoas, demitiram as 400 e a gente que era Petrobras, a gente arrumar um lugar para ir trabalhar. Eu terminei conseguindo voltar para o Nordeste e em poucos meses a Lava Jato chega lá e diz, não, quando colocaram aqui, teve corrupção, aí vamos fechar, vamos parar. Aí inviabiliza o processo de produção. E mesmo as sondas, na época, sendo próprias, eles hibernaram em 6 meses. Aí lá vai eu procurar um lugar de novo dentro da Petrobras. Indo parar na bacia de Campos, que também já estava em grande produção, ainda era a maior produção da companhia, né? O pré-sal estava ali começando, e aí, em pouco tempo aqui, lá vem também a Lava Jato, e que, na verdade, a Lava Jato é uma grande ferramenta da privatização. E ela começa a vender também as plataformas sem motivos e começa a nos desempregar. Então, eu resolvi sair do lado de fugitiva da Lava Jato e disse: não, eu vou lutar pela Petrobras. Por isso que eu entrei no movimento sindical. Além da bandeira, claro, que eu tinha de por mais mulheres a bordo, e posicionamento de fazer cada plataforma que eu subia, eu fazia uma foto com as mulheres a bordo, né? E era muito especial esse momento, e fazia hashtag por mais mulheres a bordo, e tivemos muitas fotos e tentando mostrar de forma simpática a presença da mulher na plataforma, né? E tentando denunciar esse percentual, que esse percentual de 16% na companhia, em plataformas em geral, é 3% de presença feminina, Nossa, né? É cai bem muito. baixo. E, inclusive, eu comecei o Por Mais Mulheres a Bordo. Uma única vez eu estava numa plataforma e tinham 11 mulheres. E isso representava 6% do quadro. E eu chamei, fiz a foto e disse: olha, é muito especial isso. Era incrível. E no, na hora aquele. Nossa, como tem mulher e muita mulher. Olha, 11 no de 85 pessoas. Repete só esse finalzinho que comprometeu de novo o picote da internet. Vamos lá, repete só esse final. Nós éramos 11 mulheres no universo Sim. de 185 pessoas. Certo. E que já foi muito, né? É isso. Você Era estava falando. muito. Nossa, É pouco, mas 6% de mulheres. Para o universo era muito. O comentário era: nossa, tem muita mulher a bordo, tem muita mulher a bordo. E quando a gente contou, né, éramos 11, fizemos uma foto bem bacana ah, e iniciamos essa campanha por mais mulheres a bordo. Mas a gente precisa ainda mais sensibilizar que o grande problema é essa limitação de camarote, que eles dizem só tem não. 2 femininos. Não pode, é proibido ter mais camarotes femininos. E, na verdade, não precisa ter essa limitação. As empresas também do setor privado, elas terminam não contratando mulheres porque elas não têm como embarcar. Não tem espaço Ah, físico, né? Entende? Então, a gente precisa parar de restringir essa quantidade mínima de camarotes femininos. Deixar livre, até você, porque uma estrutura de um camarote masculino é igual.
Certo. Em relação à Petrobras, essa informação já chegou até a ministra do Ministério das Mulheres? Já tem essa Acre- informação? Diga. ac- Acredito que ainda não, mas via FUP a gente precisa fazer um grande manifesto para que terminem, parem de restringir. E, inclusive, a ministra das Mulheres vem seguindo a orientação da ONU de ter mais meninas na ciência, né? Então a gente precisa que essas meninas na ciência, elas precisam também ter destino, né? Oportunidades, carreiras, né? E então o machismo estrutural ele destrói muito essas possibilidades. Por exemplo, além dessa quantidade pouca de mulheres, as oportunidades de carreiras elas também são muito pequenas. Quando a gente tira assim na bacia de Campos, a gente tem uma média de 80, só tem uma mulher. Tem uma Então a média de gente precisa 80, picotou 80 na média. gerentes de plataforma, Tá, certo. 80 gerentes, 80 Hum. pessoas gerentes. Uma mulher, uma única mulher. Nossa, Né? E realmente tem algo errado. muito errado, né? Tem, E, tem algo Bárbara, errado. diga lá, eu não sei se eu te cortei agora, porque como está picotando, às vezes eu não sei se parou, se é picote. Tá, posso perguntar? Pode perguntar, Marilu. Então tá, querida. Bárbara, vamos lá. Só retomando também a história do dinheiro. A gente sabe que existe estudos aqui, a gente tem a pesquisa, né, do DIEESE FUP, que revela que em todas as funções exercidas na Petrobras, as mulheres recebem menos do que os homens. Nos cargos de nível médio, elas ganham, em média, 77% de uma remuneração masculina, exercendo a mesma atividade. Agora, quando se trata de nível superior, essa relação é melhor, né? Chegando a 92% da remuneração dos homens. No teu caso, já está 100% igual dos homens ou ainda está ganhando menos, Bárbara? Jamais, querida. Eu tô aí nos menos ou 30. É Como bem é que isso. é? Diga lá. Diga lá, repete de novo que 20% a picotou. menos ou 30% a menos. Né? A última vez que eu fui comparar um contra-cheque de um técnico em segurança que entrou no mesmo concurso que eu ganhava 20% a menos. A Então, ministra isso precisa saber. precisamos falar mais sobre isso, né? É um Sim. absurdo, porque quando a gente vai no plano de carreiras, eles não conseguem, as mulheres não conseguem avançar. Então a gente sempre vai ficando para trás e a gente nunca consegue a remuneração dos homens, mesmo fazendo o mesmo trabalho, mesmo fazendo por muitas vezes mais trabalho do que eles, sempre somos avaliadas de maneira inferior. Não adianta. Inclusive, no meu primeiro ano de Petrobras, o meu gerente ele disse: eu não posso avaliar porque ela ficou grávida. Ai, ai, ai. E aí? E aí eu não tive o tal avanço de nível, então eu passei 3 anos para conseguir o primeiro avanço de nível dentro da Petrobras. Não importa o trabalho, né? Na verdade, há um problema cultural muito grande com gênero, e quando a gente vem nesses ambientes predominantemente masculinos, ele é mais evidente, ele é muito mais hostil, né? Mas tem um lado que o número fica muito mais explícito também. Então, por que não fazer uma mudança, né? Alô, Jean Paul, novo presidente da Petrobras, ele também está precisando comprar essa briga para a gente, meu conterrâneo aí, Potiguar. Com certeza. Mas aí o presidente Lula, junto com a ministra Cida Gonçalves, né, do Ministério das Mulheres, eles lançaram esse pacote, né, incrível, um marco histórico, né, na luta das mulheres, com muitas medidas, entre elas justamente essa equidade, né? Quer dizer, vai começar, acho que o seu salário já vai aumentar, porque é uma decisão aí importante, né, nesse pacote de ações, né? Então, se você já espera que já vai ter essa equiparação salarial, não é isso, Bárbara? Olha, eu tenho muita esperança, né? O pacote do 8 de março foi histórico, foi muito, deu aquele fervor, né, de enfim
assuntos que a gente fala e vê há tanto tempo. Você vê, eu tenho 16 anos de Petrobras, então é tão evidente para mim que eu ganho menos porque eu sou mulher, de repente ver o governo federal instituindo que isso está errado e que isso precisa ser regularizado, né. Eu tenho esperança, mas entendo também que não é uma medida de modificação rápida, né, não vão conseguir, em poucos dias fazer essa regularização, digamos assim. Mas eu estou com esperança, tenho mais um recurso para fazer essa cobrança, é muito bom ficar mais em evidência, sempre falo que não existe na nossa luta se a gente não tiver políticas públicas que nos apoiem. E de repente parece que a gente começa a ver isso começar a acontecer e começa a funcionar. Claro que eu tenho que sei que é uma medida que terá ainda meses, provavelmente, para ser regularizado, mas tenho muita esperança de, enfim, não ser mais só uma voz, não parecer ser aquelas problemáticas reclamando, como sempre nos dizem, né? Ó, as problemáticas estão aí reclamando, as feministas estão reclamando, quando é algo tão evidente assim como uma diferença salarial. Ainda mais num Tá. cargo concursado, né? Uhum, exatamente, mais grave ainda. Bárbara, foi um prazer enorme conversar com você. Um forte abraço e espero conversar contigo em outras oportunidades, viu? E parabéns aí por sua luta, pelo seu trabalho lá no alto mar. Foi uma honra conversar contigo. Um beijo, querida. Prazer todo meu. Pode chamar que eu volto. Obrigada. Tá ok, obrigada. Falamos aqui com a Bárbara Bezerra, diretora do Sindipetro Norte Fluminense. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.